comentar com vocês neste vídeo sobre a vitória do Galo contra a equipe do Bolívar, que deu a classificação agônica, né, do Galão da Massa para a próxima fase da Copa Sul-Americana, né? Uma Copa Sul-Americana que, de certa forma, sorri o tempo inteiro para o Galo, né? E, no fim das contas, a sofrida torcida do Galo pode ter uma felicidade, né? Pode ter aí uma alegria justa, muito necessária, depois de tantos desmandos, né? Tantos erros na gestão, né? Então, um título pode, neste momento, ser muito importante. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar também fazer contraponto, né? E pontuar para vocês questões aqui muito complicadas, que talvez vocês discordem de mim. É importante deixar claro, você é torcedor, você tem o direito de fazer a análise que você quiser. E também compreender que qualquer analista que fale coisas com as quais você não concorda, você precisa compreender que você pode estar certo, porque você é torcedor. E como torcedor você tem o direito de analisar pelo fígado, né? De forma subjetiva, de forma objetiva, pelo coração. Você é livre para analisar da maneira que você bem o desejar. Mas é muito importante pontuarmos questões aqui sobre este jogo. Primeiro, olha, não foi justo a vitória do Galo ontem contra a equipe do Bolívar. Tá, já vi que muita gente ficou brava. Tudo bem, pode ficar. Não tem problema. Eu não vou ficar bancando demagogia aqui com uma torcida que eu respeito muito. Ao mesmo tempo, foi muito importante essa vitória e ela me trouxe muita felicidade, muita alegria. Eu estava um tanto quanto ali. Eu não torço para time nenhum, como as pessoas que me conhecem sabem muito bem. Mas eu torço muito pelo futebol brasileiro. E eu torço muito para que as coisas deem certo para o Atlético, em virtude de que a minha relação com o futebol tem muito a ver com a relação que eu tenho com a torcida. Eu torço pelo ato de se torcer por um time de futebol. Isso me leva a sofrimento quando uma grande torcida sofre. Há membros no meu canal, membros no grupo do WhatsApp do meu canal do YouTube, que também sofrem, né? Aliás, mando um abraço para eles aí. Um deles me perguntou, você viu a evolução? Este vídeo é também para responder sobre isso, tá? Vamos lá. Sim e não. O não é muito não. E o sim é muito decisivo. O sim é tudo o que responde pela vitória do Galo na noite de ontem. O não deixa aí muitas interrogações sobre o que pode ser o trabalho. E há, contudo, hipóteses que podem ajustar, que podem, na verdade, que podem negar o que eu vou afirmar aqui. Mas vamos lá. A vitória foi importante, a vitória foi vital. Se nós olharmos para a escalação, a gente percebe aí essa linha de 3 que começa a ganhar solidez, tá? À frente temos ali um time com uma linha de 4, né? O Alexandre virou o titular dessa equipe, né? Tem feito um trabalho que, na minha opinião, está crescendo. É um trabalho que muitos talvez não percebam, mas é um trabalho em crescimento. Ele consegue encorpar um pouco a equipe. Eu acho que isso traz bastante formação, né? Traz perfil de competitividade para a equipe. Não é um jogo brilhante, não tem que ser um jogo brilhante, mas na minha opinião é um jogo importante. O Igor Gomes, que é uma insistência do São Paulo, ou o Igor Gomes melhora, vira um jogador que presta, ou ele vai, né, ser deixado de lado. Porque ele nunca recebeu tanto prestígio como está a receber neste momento. Esperemos que melhore. À frente, o Hulk, né? Então a gente teve uma formação com 4, com 3, né? 5-2, né? Que pode ser 3-4-1-2, 3-4, 2-1, né? A depender do momento, era o que acontecia na partida. Se nós olharmos para o elenco desse Galo, a gente vai ficar impressionado com... Tem muita qualidade nesse elenco, né? Tem muita qualidade. Embora muitos jogadores estejam abaixo. O elenco do Bolívar é um elenco com problemas neste momento. O Bolívar está se utilizando muito de jogadores de outros mercados, mas esses jogadores não são necessariamente os melhores. O Bolívar não tem bala na agulha para buscar grandes reforços fora do país. E bons jogadores que são formados
no Bolívar não estão recebendo muita oportunidade. É um momento difícil para o time boliviano, não é um dos melhores momentos para o Bolívar, que não jogou mal contra o Galo. Jogou bem. Jogou bem, muito ajustado, levou perigo em alguns momentos, poderia ter vencido o jogo, né? Terminou a partida com 7 finalizações, assim como o Galo, que só conseguiu empatar em finalizações no final com o gol, porque senão ficaria abaixo do Bolívar. Isso não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa mesmo, né? Eu vou falar por que o São Paulo está bem, tá? Fica comigo aí. Eu vou falar no que ele está bem e por que o Galo ganhou o jogo ontem, tá? Mas antes disso, eu preciso pontuar, né, algumas questões aqui sobre números. Foram 7 finalizações de ambos os times. O Bolívar acertou o gol 2 vezes, o Galo apenas uma, a bola que entrou. Podemos ficar felizes com isso, mas essa bola que entrou, em virtude de como aconteceu, em virtude também de como o gol foi feito por um cara que tem 1,5 m de altura, né, a gente precisa combinar que foi uma circunstância do futebol. Ou seja, poderia acontecer, poderia não acontecer também. O Galo poderia sair dessa partida, gente, finalizando menos do que o Bolívar. Não dá para aceitar um negócio desse. Não dá. Então, há mudança no elenco, há uma tentativa de mudar a ideia, mas até agora o São Paulo não está conseguindo ser feliz. Quando o São Paulo foi contratado, e assim, ele tem a obrigação de fazer um bom trabalho no Galo, ele tem obrigação. Tá, você que é torcedor, ama o São Paulo. Eu digo, o São Paulo tem a obrigação de fazer um bom trabalho e não vou aliviar para ele. Por quê? Porque ele ganha uma fortuna. Ele ganha um salário astronômico para quem estava há um bom tempo só fracassando. Né? Tem obrigação de fazer um bom trabalho. Veja, já não dá mais para a gente ficar falando o tempo inteiro de herança maldita do ex-técnico em atividade, que logo logo será contratado por outro clube brasileiro, porque é dirigente vagabundo, tem em todo clube, quase todos os clubes aqui do Brasil, incompetente e vagabundo. Então, incompetentes e vagabundos, em geral, contrata incompetentes e vagabundos também. Né? Então vamos lá. Não dá mais para falar em herança maldita. Porque já teve tempo de mudar alguma coisa. No entanto, dentro de campo, a equipe, ela dá sono, gente. Ela dá sono. É modorra o tempo inteiro. A movimentação dos jogadores é muito frágil. Ela não surpreende a marcação adversária. Não há uma quebra na perspectiva da marcação, nada de novo, é tudo até agora do Galo é previsível. A maneira como a equipe ataca o espaço, a maneira como a equipe leva o jogo para o lado do campo, inverte, é tudo previsível. E nisto, este Galo do São Paulo, infelizmente, gente, não é muito diferente do Galo do Cuca. Ainda não é. Pode ser que melhore, pode ser. Agora, o tempo em que essa equipe precisa para mudar e melhorar, já teve. E nós não temos essas mudanças, né, profundamente. Né? A equipe atua em campo ainda muito como a equipe do ex-técnico de atividade. E o desafio do São Paulo é mostrar no Galo que ele também não é um ex-técnico de atividade. Que também é um técnico importante. Josa, você está detonando o São Paulo. Você vai falar bem dele? Vou. Foi por causa dele que o Galo ganhou. Sério, sério. Então você está falando... Gente, é que eu acho que tem que entregar mais. Muitos vão argumentar, não, né? Já está entregando, você tem que dar tempo ao tempo e tal. Como se torcedor tivesse paciência, né? Você que torce, você tem essa paciência mesmo, né? De analista aí, né? Você não tem essa paciência. Você está argumentando isso agora porque você é torcedor, né? E você está indo contra as palavras que eu estou pontuando aqui. Por isso que você está falando que tem que ter paciência, não sei o quê. No fim das contas, você não quer paciência nenhuma. Você quer que o time mude rapidamente. Mas como você está agora gozando, né? Gozando, né? A felicidade da vitória, né? Muita gente gozou muito ontem à noite por causa disso, né? Então aí você está falando que, quando eu falo que está mudando um pouco, que o time é modorrento em campo, sonolento e tal, você está discordando de mim. Mas no fundo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou certo. Né? Qual é o problema aí? O problema é que essa dificuldade de mudar o time do Galo era algo que foi visto nos últimos trabalhos do São Paulo. Então o desafio para o Hombrecito é, de fato, né, mostrar que ele não é mais um ex-técnico de atividade, que ele ainda é um técnico muito diferente. Estou torcendo para isso.
O jogo contra o Bolívar foi um jogo difícil. Vamos lá, gente. Sendo bastante honesto. Tá? O Galo mereceu muito essa classificação pela felicidade da torcida. E porque a torcida merece. Mas do ponto de vista do futebol jogado em campo, não foi para vencer. Era um jogo que, pelo menos, era para ter ido para os pênaltis. Grande parte da torcida do Galo já esperava por isso. E não pela vitória. No final da partida. Esperava, né? Mas não acreditava que isso pudesse acontecer. Tá, mas no que o São Paulo mudou as coisas? No que ele foi diferente do ex-técnico de atividade, né? Que vai ser contratado por algum dirigente vagabundo e incompetente, logo logo. Bem, com todos os problemas do São Paulo, nós temos aí uma tentativa de mudar a formação, tá? Não tá dando certo, mas tem essa tentativa. Ok. A tentativa de mudar a formação durante o jogo, quando as coisas não estão funcionando, isso também não é pouca coisa. E o outro não fazia. E o mais importante de tudo, que levou o Galo à vitória no jogo de ontem. Leitura de jogo. Coisa que o aposentado já não tem mais. E que o São Paulo mostrou, e foi por causa disso que o Galo conseguiu essa vitória e essa classificação agônica. Deixando claro para vocês. Tá? Deixando claro. O Lamp defende no mínimo 3. As fontes são controversas, né? Alguns falam em 4, alguns falam em 5. Alguns falam em 6, mas eu digo para vocês que são 5. Tá? Pelo que eu tenho aqui de números, o Lamp defende 5 de cada 10 pênaltis cobrados contra ele. A possibilidade do Galão da Massa ter sido eliminado ontem, meus amigos, vocês não têm noção de como ficou perto disso daí. Porque esse goleiro da Bolívia, ele é muito bom nos pênaltis. Ele pega 5. Ele sempre foi reconhecido como um dos maiores pegadores de pênalti do futebol da América Latina. Né? Tá. Então, a possibilidade, a tragédia acontecer estava muito próxima. E ela não aconteceu por causa do Sampaoli. Coragem de tirar na hora mais importante quem não está jogando nada, que está jogando com o nome, que é um grande jogador, foi muito importante para o Galo até hoje, mas não está jogando nada. O Hulk não seria tirado de campo pelo Cuca. Não seria. E isto mostra a diferença entre os técnicos. Como o Sampaoli, com todos os problemas, ainda é um técnico que não dá para comparar com o aposentado que treinava o Galo até pouco tempo. As alterações que ele fez foram vitais. Ele tirou não somente o Hulk, é bom deixar claro. Ele mexe na equipe. Ele tira o Alexandre, que precisava trabalhar um pouco mais, né, à frente, fazer uma ultrapassagem com mais velocidade. Ele tira também o Arana. E ele tira o Hulk. Ou seja, ele tira 3 jogadores aí que são muito importantes para a equipe. Além do Roman, além também do Renier. O São Paulo faz essa leitura. E ele deixa em campo um jogador que, a despeito de não conseguir jogar bem, mas vem melhorando, tá? Melhorando muito. Inclusive, na Bolívia, jogou muito. O Scarpa. Por que ele deixa o Scarpa em campo? Porque ele precisava de criatividade. O Renier não podia entregar essa criatividade? Não está conseguindo. Ele precisava ter alguém com criatividade, né, para acionar esses jogadores muito mais velozes. Então, entre campo, né, o Rony, que é um jogador veloz, e colocado ali centralizado, né? Entre campo, o Bernard, né? E ele mantém o Scarpa. Por quê? Você tem velocidade, mas você precisava de criatividade. E é justamente por isso que o Galo vence. Se você olhar para o desempenho de alguns jogadores ontem, você vai falar, bom, o Scarpa poderia ter saído também. Não, fez muito bem o São Paulo em manter. Isso é leitura, é entendimento não somente de que eu preciso mudar, retirar alguns jogadores, mas eu preciso retirar alguns jogadores, manter alguns jogadores, porque a associação de um jogador com as suas características, com outros jogadores que têm algumas outras características, a associação desse conjunto de características, né, pode ser vital para mudar o jogo. Isso é leitura.
Daí a permanência do Scarpa em campo e a entrada de jogadores como Bernat, né? Como o Rony e outros, né? Eu diria esses daí, particularmente esses daí. Então também o Caio não serve para nada paulista, mas faz parte também. Não tem muito jeito. E se a gente parar e pensar, também foi correto do ponto de vista da leitura do jogo, porque o Caio, não sei o que fazer, não sei porque eu sou jogador de futebol paulista, né? Ele pelo menos corre muito. Naquele momento poderia também ser muito útil. Com todos os problemas, o Galão venceu por causa do Sampaoli. Mas, na minha opinião, o Sampaoli está devendo. E ele precisa entregar muito mais sob risco do Galão enfrentar problemas posteriormente. Inclusive problemas contra o próximo adversário. Vai ter vídeo sobre isso, que é o Independiente del Valle, que se classificou de maneira impressionante no Palo Grande, lá em Manizales, contra a equipe do Once Caldas. É isso, gente. É isso.